nono domingo do tempo comum, 2 de junho de 2024. Sejam muito bem-vindos, mas compartilhe uma coisa comigo aí. Vai ter festa junina na sua paróquia? Você gosta de participar? E como é aí na sua comunidade? Coloca aí nos comentários se a gente vai se conhecendo melhor. Hoje quero mandar um super abraço de aniversário para o Júlio César Luna Xavier, de Goiânia, Goiás. Benício Freitas, que está completando hoje 8 anos. Ele nos escuta de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro. Obrigado pela companhia de sempre. Muitas bênçãos na vida de cada um. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Amém. Marcos capítulo 2, versículos de 23 ao capítulo 3, versículo 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema central deste evangelho parece ser o versículo 27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus passa por um campo de trigo com os seus discípulos e alguns fariseus. Vão à sinagoga para o culto festivo. Os discípulos arrancam então algumas espigas de trigo para saciar a fome. Os fariseus consideram isto uma violação da observância do sábado. E Jesus lhes responde falando sobre o que Davi fez no sábado, encontrando-se em necessidade com as outras pessoas. Depois termina com a famosa frase: O sábado foi feito para o homem. Mas o que isso significa? Sábado é o dia em que rezamos e descansamos. Paramos para refletir sobre o sentido da vida. É dia de descanso.
Ter um dia assim, de vez em quando, é um presente de Deus. É isso que distingue o homem livre do escravo, que deve trabalhar sempre. Jesus, com este lema, nos revela o valor do sábado. Viver o sábado ou domingo de forma legalista ou vazia distorce o seu significado. Se observarmos o sábado por temor a Deus, por medo de que se eu não for à missa, ele me castiga, o domingo, no caso nosso aqui cristãos, faço de Deus um tirano e do sábado ou do dia de descanso uma escravidão. O sábado, o presente, o descanso é um presente que Deus dá ao homem. Precisamos redescobrir este dom. Trabalhamos muito e fazemos 1000 coisas importantes, mas quanto tempo tenho para me perguntar: quem me obriga a fazer isso? Eu vivo ou sobrevivo? Hoje temos o nosso sábado e é o tempo livre que consideramos sagrado. Ai de quem tocar nele. O problema é como usá-lo. Ou eu realmente o uso para cuidar das minhas necessidades mais sérias, ou eu uso para os meus hobbies, as minhas viagens. Claro, também temos esse direito. Tudo bem, mas existe o risco de voltar ao trabalho desmotivado. Penso que é bom que todos procurem avaliar quais são as suas necessidades fundamentais, aquelas que, se não forem atendidas, tornam a minha vida amarga. Por isso que é muito importante nas férias descansar, não trabalhar nas férias, não levar trabalho para casa, não trabalhar no dia de descanso. No dia de descanso, render louvores a Deus, dar atenção para a família. Vejo como importante saber quem sou, ter futuro, saber com quem posso contar. É importante conhecer a Deus e saber quem sou para Ele. Eu realmente preciso do dia de descanso para fazer uma avaliação. Quer ser uma ilha de paz, não uma fuga da realidade, um destino e um ponto de partida para a próxima semana, para recomeçar com entusiasmo, como aquele que diz: esta vida vale a pena ser vivida. Se não conseguir definir bem, eu corro o risco de sofrer um estresse contínuo, depois cair até em depressão, exaustão e, em alguns casos, ao excesso, como o álcool. Jesus apenas nos pede que paremos, para que Ele possa servir a nossa vida e nos ajudar a organizar as coisas da melhor forma possível. Vejamos o exemplo deste homem da mão seca, que está na sinagoga. Jesus não escuta discursos, decide ajudá-lo e para que se sinta bem. Ele não cura no sábado para provocar os fariseus, mas para que ele possa abençoar a Deus. Portanto, ele cuida da necessidade daquele homem. O nosso compromisso dominical não é uma obrigação no sentido de que, se falharmos, Deus nos punirá, mas é no sentido de que responde às nossas necessidades fundamentais e as necessidades devem ser atendidas. Pedimos ao Senhor o dom de ver o domingo como um serviço que Ele presta à nossa vida e de o transmitir como Ele é. É uma grande responsabilidade que temos, porque o homem que se distancia de Deus corre o risco de se afastar também de si mesmo, experimentando uma fuga que não tem fim. Temos a responsabilidade de apresentar o domingo de forma positiva. Jesus, obrigado pela dádiva do domingo ou do sábado, pela dádiva de um momento em que posso fazer uma pausa para contemplar a vida que o Senhor está me dando. Amém. E hoje a igreja celebra São Marcelino e São Pedro, mártires escondidos. A vida e o martírio dos santos de hoje ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano. Foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão dos muitos. Foram presos e, na cadeia, souberam que o responsável daquela prisão, Artêmio,
estava deprimido e quiseram saber o porquê. A filha dele estava sendo oprimida pelo maligno. Eles então anunciaram Jesus àquele pai e disseram do poder do Senhor para libertá-la. Conseguiram a libertação. Foram até a casa desta família, anunciaram Jesus e oraram pela libertação daquela criança, explicando que a cura viria pela conversão sincera da família. Por graça, toda a família se converteu, aceitando o santo batismo. Este pai de família, juntamente com a esposa e filha, após se evangelizarem publicamente, também foram martirizados. Diante das tantas obras realizadas e após conseguirem a conversão do próprio carcereiro e da sua família, as autoridades não mais esperaram e as condenaram à decapitação. No entanto, para evitar qualquer movimentação da população, tudo foi feito de forma isolada, no silêncio. Não queriam que soubessem onde os seus corpos seriam deixados. Quando tudo isso aconteceu, o futuro Papa Damaso I era um adolescente e testemunhou esses fatos, os quais ele narra um tempo depois. Ele dizia o seguinte, abre aspas, Marcelo e Pedro foram torturados, levados para um bosque conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e, por fim, decapitados. Os santos foram decapitados no ano 304. Aí, depois de muito tempo que seus corpos ficaram escondidos, uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar-lhes uma digna sepultura, trasladou os seus restos mortais. A devoção a esse santo se espalhou por toda a Igreja Católica até os dias de hoje. Inclusive, Constantino edificou uma igreja naquele lugar para homenageá-los. E o Papa Virgílio também introduziu os nomes dos santos Marcelino e Pedro no próprio cânon da Igreja. Oremos. Senhor Deus, peço a Ti que nos conceda uma evangelização centrada no amor de Deus, de tal forma que muitas famílias se convertam e se tornem sinais visíveis deste amor que santifica e salva. Peço-Te a sensibilidade de perceber as necessidades daqueles que o Senhor colocar ao meu redor e a força para não ter medo das exigências de ser um discípulo Teu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Amanhã eu te espero. Até lá.